Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou olhos nos olhos com a minha querida amiga Susana Guerreiro. Vamos fazer uma grande viagem, está bem? Preparem-se, venham daí, juntem-se a nós. Vamos mergulhar no mundo das crianças e no mundo dos adultos. Porque sem nos cuidarmos de nós, também não conseguimos cuidar das nossas crianças. Bem-vindos. Susana, gratidão imensa pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por este momento. Podemos estar aqui os dois juntos. Andando lá para trás, fazendo uma viagem no tempo, tu tiveste uma base de conexão à espiritualidade através dos teus pais, não é? Eles próprios, de certa forma, te despertaram à sua maneira, com o yoga, com a meditação. Podes falar um bocadinho sobre essa influência maravilhosa que tiveste na tua vida? Primeiro, quero dizer-te que estou muito feliz por estar aqui contigo. Tão bom. E de poder partilhar, não é, o que quer que seja, que saia desta conversa, Exato, não é, que exato. resulte. E sim, tive essa influência da parte dos meus pais. Aliás, se não fossem eles, nada disto teria acontecido. Tenho a certeza absoluta. Ou seja, a minha base familiar, portanto, a minha infância teve esta influência, na verdade, da meditação e do yoga. Foi determinante que eles o tivessem exercido, que eles tivessem praticado. Na altura, eu tenho fotografias da minha mãe grávida a fazer yoga. Sabe? Numa época em que ninguém fazia yoga. Exato, era assim uma coisa... Que ninguém fazia meditação, ainda mais em Faro. Exato. É? Portanto... Foram pioneiros. Eu vejo-os dessa forma, não é? Eu vejo-os como sendo pessoas pioneiras e que, na altura... eram jovens, estamos a falar de miúdos de 16 anos. Que giro. Sabes? Não era suposto. Mas já tinha essa... É quase uma busca, não é? Interna. Exatamente. O meu pai, aos 12 anos, comprou o primeiro livro de yoga. Que giro, que giro. O que também não é normal, pronto. Aos 15 anos estava a organizar um encontro com um yogi de Lisboa, cá em Faro. Uau. E o yogi disse-lhe, olha, eu só vou a Faro se tu reunires 20 pessoas. Ele reuniu 50. Portanto, estava mesmo ali no sangue dele, especialmente começou com o meu pai, não é? Com esta busca, ele é escorpião, portanto aquela busca Exato. De mergulhar profundo. De ir lá ao fundo e perceber a existência. Tanto a minha mãe como o meu pai fizeram formação na área da meditação transcendental, foram mesmo a Lisboa tirar essa formação. Portanto, eu cresci a ver, especialmente a minha mãe, porque entretanto eles separaram-se e eu morava com a minha mãe. Ficaste com a tua mãe, exato. Via a minha mãe a fazer meditação. Eu passava assim devagarinho, via que ela estava a fazer meditação, não incomodava, porque já era um hábito, portanto eu fui criada dessa maneira. Tão bom. E é aquilo que os nossos filhos vivem agora, não é? Pronto. Olha, o pai está a meditar, a mãe está a meditar. Também. O meu pai tinha uma biblioteca impressionante com livros do Osho, de meditação transcendental, de alimentação macrobiótica. Quer dizer, era muito à frente para a época. Uou, sim, completamente. Então, para mim era hábito ver esse tipo de livros. A minha mãe mais com livros mais para a espiritualidade, sabes? Assim, aquelas histórias E esta tua aptidão para lidar com as crianças, olha, nasceu logo desde criança ou foste sentindo ao longo do teu percurso? Sabes que Tu formaste-te como educadora de infância. Eu sou educadora de infância e eu sou de uma linhagem de educadoras. Ou seja, a minha mãe trabalha com crianças. Ok. A minha avó trabalhou com crianças. Okay. Aliás, a minha avó paterna foi ela que criou, juntamente com outra funcionária da escola, uma creche. Na altura era uma associação, pronto. Foi tudo crescendo. Ela criou, porque apercebeu-se que os professores daquela escola tinham muitos filhos e não tinham onde os pôr. Isto há, sei lá, uns 50 anos. Então criaram um espaço para receber crianças. É uma herança familiar. Completamente. Eu, durante muito tempo, fiquei direcionada para as artes. Porque lá está, gosto muito. Sim, tens essa aptidão, não é? Pintas super bem. Gosto muito, eu tive em artes, aliás, no secundário, então
tenho sempre o bichinho das artes. Mas quando eu cheguei à altura da universidade, da escolha, para onde é que eu vou? Artes aqui em Faro não dava. E eu tive que pensar, peraí, mas o que é que eu podia ser sem ser Exato, artista? sem não é? ser O que é que eu artista podia que ser? te preencha e que te Quando eu olhei preenchesse. para trás e pensar, eu não acredito que eu nunca pensei nisto, porque de facto eu estive sempre com crianças à minha volta. Eu estava sempre na creche onde a minha mãe trabalhava, sabes? Exato, Desde exato. sempre. É uma coisa desde sempre. Portanto, é isto, a criança já é desde que eu existo. E neste teu percurso de estudo, há uma fase que tu tens mesmo que nos falar, Conta. que eu acho que deve ter sido giríssimo, que foi quando estiveste em Santiago de Compostela a fazer Erasmus. Foi durante um ano, 2005, por aí, mais ou menos. Sim, por volta de 2005. Olha, eu teve um bocadinho mais atrás. Sabes que eu tive ali um corte. Foi numa altura em que eu tive um acidente de carro. Eu já sentia aquele acidente. Eu via-me a ter o acidente. Tinha alguém ao meu lado. Na minha perspectiva, eu ia morrer naquele acidente. Ok. Ok? E foste intuindo de repente esses sinais. Sim, eu tinha certeza, sabes? Era aquela coisa que te vinha à cabeça e tu, isto vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Aconteceu, eu tive um acidente, não tinha ninguém físico ao meu lado e, enfim, fui parar ao hospital porque parti aqui um ossinho ao outro, mas nada de grave. Mas eu senti, de facto, depois mais tarde, apercebi-me que aquilo realmente tinha sido um corte. Era realmente uma morte e um renascimento. E um nascimento. Porque a partir daí eu entrei para a universidade. Eu assinei os meus documentos da universidade com a mão esquerda. Ficou tudo gatafunhado. Mas lá está, aquilo é meu. É a minha assinatura. E a partir daí houve realmente uma mudança. É tipo, cortaram uma Exato. fatia da minha vida, ficou Ficou para ali trás. aquele marco, não é? Aquele momento ali. E a marcado. partir dali para a frente, muita mudança aconteceu. E a minha ida de Erasmus para Santiago de Compostela foi de facto a cereja no topo do bolo, porque eu fui para uma cidade completamente espiritual, Exato. não é? Houve uma fotografia que tu colocaste, eu acho que tiraste fotografia, não sei, eu só vi a calçada, estavas tu e a calçada, e eu olhei para a calçada e disse, isto é em Santiago. Eu conheço cada pedrinha da calçada, isto é impressionante. Aquela Mas vibração como e não há mais energia é um lugar muito próprio, não é? Único. Exato, mas não há mais calçada desta no resto do mundo. Porque é que eu olho para aqui e sei logo que é Santiago? É estranho, sabes? E foi um ano inteiro, um ano letivo, em que nós estivemos lá em Erasmus, o que significa que também há alguma vida louca, não é? Exato. Como faz parte também do Erasmus. Faz parte da vida de estudante. Estudante, e foi maravilhoso, fizemos Todo muitos amigos, nós fomos muito, muito felizes lá. As fotografias que eu tenho é aquele sorriso, sabes, de felicidade. Pronto, toda a gente gostava de nós cantávamos imenso. Foi um ano espetacular. Mas aí surgiu a minha busca. Eu comecei a ler bastante nesse ano, especialmente os livros de Paulo Coelho. Eu estava a ler o Diário de um Mago, que é precisamente o caminho para Santiago, e eu estava em Santiago. Nessa altura. Nessa altura. Então eu Tudo fiz alinhado. aquele percurso do livro, ia fazendo, tive uma experiência aí incrível. Acho que foi assim a primeira experiência que eu tive que me deixou surpresa, não estava à espera daquilo. Porque a dada altura desse livro eles vão fazendo exercícios. Aparece como se fosse um exercício com um anjo que não era de luz, sabes? Eu, ai meu Deus, eu não vou fazer isto, sentir medo. Eu não vou fazer isto. Olha, de repente, isto parece doidos, não é? Portanto, mas foi mesmo o que me aconteceu. De repente eu Era vejo... um exercício proposto pelo Paulo Coelho, no livro. Era precisamente um exercício proposto, mas envolvia uma luz que não era... Ou melhor, um anjo que não era de luz. E eu fiquei com medo de o fazer, não é? Aquela resistência. Fiquei com medo de fazer esse exercício. E nisto, imediatamente, vejo... Eu não senti só, eu vi, com os meus olhos, uma bola de luz ao lado da minha cama, que me deu uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu não conseguia mexer o corpo. Exato.
Eu fiquei ali, eu às tantas estava, ai meu Deus, que eu tenho que mexer daqui, eu tenho que contar isto a alguém. Energia, vibração forte. Não é? Eu tenho que contar isto a alguém. E fiquei naquele, não conseguia mexer-me. O meu corpo estava completamente inerte. Não, era como se eu não tivesse Não era controle. mesmo para te mexer, era mesmo Não para era, ficares. era mesmo para sentir. Exato. Mas uma paz tão profunda, e eu assim, uau, espetacular. É como se estivesse a dizer, não te preocupes, faz o exercício. Faz, que não confia. vai. Confia. Isso, confia, exatamente. E então essa foi a minha primeira experiência, assim, de ver, sabes? Já sentia muita coisa, que eu fui uma criança diferente, acho eu, não é? Dentro daquilo Exato. que Já eu tinhas essa ouvia. sensibilidade, não é? E esse exemplo do acidente também Exatamente. mostra isso, não é? Eu passei uma fase, eu lembro-me de outra situação que também foi interessante. Uma fase, na adolescência, em que sentia medo da morte. Não é? Ah pá, como é que é isto? E pronto, medo. E nesse momento, eu estava deitada e ia dormir, portanto eu estava em meditação. Nesse momento eu tive como se tivesse Epá, eu não consigo explicar, eu vou fazer movimentos para explicar, não é? É como se o meu corpo, a minha alma, fizesse tipo assim um movimento Exato. fluido, pacífico, super tranquilo. E eu percebi, ok, é tão Confia. simples a Exato. morte, não é? Exato. A forma como se morre é uma coisa, mas a morte, não é? O sair é super pacífico. Exato. É essa confiança que nos trazem esses momentos de conexão profunda e que nos mostram que há algo para lá desta vida e que nos, de certa forma, nos convidam e nos ajudam a olhar para a vida de uma forma completamente diferente. Exatamente. Enfim, eu tinha assim O umas... medo da morte é um grande travão na vida de muitas pessoas. Sim. Não é? Todos temos medo de sofrer ou receio, mas quando temos esta convicção de que existe mais do que aquilo que está aqui à vista, ajuda-nos imenso, é Eu na maravilhoso. altura não sabia que existia mais o quê, não é? Sobre o quê, o que é que há mais. Mas assim. sentiste a Epá, paz, mas foi tão sentiste o pacífico. fluido, não é? Da alma, Foi tão tranquilo, assim, opá, se é assim, está ótimo, deixa aquela estar, não fluidez, tão bom. mexe. Foi bom para desmistificar, não é? Esta ideia da morte. Depois terminas o curso, trabalhas 6 anos como educadora. Exatamente. Durante o primeiro ano de trabalho, eu tirei o curso de Reiki. Ok. Portanto, vim a tornar-me mestre de Reiki mais tarde, quando eu terminei o último... O terceiro nível. O terceiro nível. Aplicava com as crianças. Era tão bom aplicar com as crianças. Na altura existia um livrinho com um CD de meditações. Eu punha também para as crianças, eu achava aquilo o máximo. Porque eu espalhava-as todas na sala. Para elas não conversarem. Então elas ficavam assim todas espalhadas, não era nada de rodas. Tudo espalhado, cada uma no seu cantinho. Epá, e elas ficavam ali. Calmas, serenas. Elas davam um sorrisinho enquanto a meditação decorria. E eu, opá, isto é tão interessante. E sempre achei que faltava, no nosso curso de Educação de Infância, epá, aquela parte que fala sobre o ser humano, não é? Exato. Sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre aquilo que tu és de verdade, não é? Portanto, nós estamos preparadas para ensinar a criança, enfim, uma série de competências, não é? Que são importantes para o desenvolvimento dela, mas é tudo muito externo, é tudo muito para fora. Não é? Pintar dentro das linhas, enfim, aprender competências socioemocionais e até mesmo relacionais, não é? Com os colegas, isso também é importante e também é falado, mas faltava ali Exato. a parte que tocava no ser, que é, quem és tu? Quem és tu? Como é que lidas com a frustração? Dentro dessa capa, quem é que está aí dentro? Qual é a tua missão? Qual é a tua aptidão? Qual é o teu dom? Exato. Não é? O que é que preenche? O que é que traz alegria? O que é que te faz sorrir? Exatamente. Portanto, eu não vejo as crianças como uma tábua rasa, não é? Portanto, elas vêm com bagagem de trás. Claro. Elas falam-nos de coisas. Isto é um assunto muito, muito interessante, porque realmente a nossa educação tem uma influência enorme e o meio onde crescemos, a família, os amigos, a escola, tudo, tem uma influência enorme. Mas há essa bagagem que tu falas que nasce connosco.
não é? Nasce, vem muito vincado, mas logo de bebê. Mesmo antes de falarmos, já temos expressões que, não é? Quando nós fazemos a ponte do bebê, depois da infância, adolescência e até mesmo adulto, nós conseguimos encontrar uma série de características que já nascem connosco. Sim, e eu não falo só em termos de personalidade, não é? Porque cada pessoa tem os seus traços de personalidade que são únicos. Vêm muito vincados. Mas há outros pormenores que nos apontam que as crianças trazem memórias de trás. Exato. As próprias crianças falam sobre isso. Eu lembro-me do meu filho mais velho, nós íamos no carro e de repente ele diz assim: "Oh mãe, os senhores iam de cavalo atrás de mim e eu tive que fugir." E eu estava a conduzir e eu comecei a olhar para o lado, quero lá ver que estão aqui cavalos, mas que conversa é esta? Exato. Ele tinha para aí uns 3 anos. E eu perguntei-lhe, mas... É até aos 7 anos. É, a abertura deles, né? A ligação. Então, mas isso foi quando? Isto foi agora ou foi noutra vida? Perguntei-lhe, porque eu falo muito assim desta forma. Abertamente. E ele, foi noutra vida. E eu, ok. E depois eu tentar saber mais. E depois o que é que aconteceu? E nisto, aqui, assim como veio, desapareceu. E ele olhou para mim, tipo, o quê? E eu, como o quê? Sabes? Sim. Esqueceste do que estavas a falar? Deu-lhe ali um insight. Sim, foi um acesso e depois E desapareceu. foi como se não fosse nada. Exato. É muito Eu interessante. tenho um casal amigo, a filha deles devia também ter aí por volta dessa idade, que chegou a um local e começou a descrever uma cena que se tinha passado. Que ela dizia, ali estava um pote de barro, ali estava uma senhora a fazer qualquer coisa, descrevia tudo. E eles pensaram, ok, pois é a imaginação da criança, está a funcionar, ok, tudo bem. E não ligaram muito. Passou-se um tempo e regressaram ao mesmo sítio. E a miúda outra vez, ali. E é aqueles, uau, interrogaram-se. E há estudos, não é? Hoje em dia há muitos estudos em que se percebe que até aos 7 anos existe é uma abertura, acessos. Depois, provavelmente, a partir dos 7 anos, começamos a ficar muito mundanos, não é? Nós levamos uma insabodela que não é fácil. Ficamos fechados, não é? Ficamos com receio, com medos. A sociedade nos prepara para não acreditar nisto. Exatamente. Não é? Nós estamos a ser todos direcionados para o racional. A escola trabalha todo o tipo de raciocínios. Ela não trabalha o ser, o sentir. Exato. Portanto, nas aulas de meditação, muito daquilo que nós falamos é sente, não é pensa, é sente. Sente. Não é? Sente o que é que isto quer dizer. O pensar vem a seguir, eu tenho esta convicção, não é? Porque já há estudos que mostram, não é, que o nosso coração que escuta. Ele escuta, ele expressa. São encontradas células Exatamente. Cerebrais no coração. Há um raciocínio. E quem diz, não, o coração não, está enganado, porque felizmente a ciência vai evoluindo e vão-nos trazendo estas respostas. Mas para mim faz todo o sentido. Nós temos que sentir, agora temos de aprender, é um exercício que fazemos interno e mental, e depois sim, vem o pensar, o equilíbrio. E a educação que nos fazem é toda fora de nós. Exatamente. O raciocínio é importante, não é? É muito importante, é o equilíbrio, não é? Precisas da os pratos da balança. Precisas do teu raciocínio, claro. Precisas de fazer uma série de cálculos mentais e é necessário. Agora não podes abdicar do outro lado que é teu também. Que é o sentir. É quase a expressão da alma, não é? E é este sentir que falta na educação de uma criança e no ensino em Portugal e no mundo inteiro, que ninguém está preparado para sentir. Não é? Nós estamos sempre preparados para pôr as questões na balança. Exato. Para pesar. Acontece uma situação e tu fazes cálculos. Não pode ser. Tu não podes fazer cálculos. Tem que sentir mesmo. Que matemática é essa? É 50-50? Olha, dá 50 para cada lado? É que o nosso sentir, a nossa alma expressa-se através do nosso coração. E o nosso corpo fala tanto. Completamente. E ninguém nos educa ou ensina a ouvir o corpo.
mas está sempre acionado. O nosso corpo é o primeiro, fala mais, primeiro do que o pensamento, não é? Exatamente. Porque ele reage a tudo. Se tivermos medo, ele congela, trava, fica tenso. Precisamente. Não é? Se tivermos vergonha, ficamos logo todos rosados. Eu costumo dizer, às vezes quando alguém me pergunta, olha, queres ir fazer não sei o quê, que é um desafio, eu primeiro sinto se aquilo é realmente uma coisa boa, ou seja, o meu coração ou expande ou então encolhe-se. Exatamente. Então se encolhe, pá, não é para fazer. Se expande, então vamos fazer. Eu tenho que dizer logo que sim, porque senão eu vou deixar, se eu dou tempo, vem a mente e vai interferir. E depois agora vais-te expor em frente a uma série de pessoas. E agora se não sei o quê. Sabes, começam depois os medos a surgir. A minha dica é, olha, se sentires que sim, diz logo que sim. Vai. Logo tamanhas. E depois logo se vê. Ok. Quando nasce o teu primeiro filho, o Francisco, aí deu-se aqui um abanão grande, não é? Aí foi quase 2012? 2012, foi aquele ano. Foi aquele ano, não é? O ano da mudança para muita gente. O meu filho nasceu em 2012. Eu estou na lista também. Exatamente. 2012. A malta de 2012 eu acho que tem uma qualidade. Não é por nada, mas eu acho que a malta de 2012 foi um despertar muito forte. Qualidade muito forte. Muito interessante. E está a fazer uma mudança muito grande no mundo. Tu vais ver, e é muito dessa malta, é a malta de 2012. Sim. É incrível. Às vezes estou a falar com as pessoas, 2012. Acho o máximo. Exatamente. Aquele ano. Houve aí um despertar, realmente. Ou vai ou racha. Não é? Então, depois do nascimento do meu primeiro filho, ele veio-me trazer uma mudança enorme, não é? Portanto, é tudo muito inconsciente, mas eu não podia voltar mais para o sítio onde estava a trabalhar. E eu adorava trabalhar com crianças em sala, atenção. Não é que eu estivesse cansada de trabalhar com crianças, nada disso. Eu gostava imenso de fazer projetos e especialmente trabalhar com jardim da infância, que eles são mais velhinhos e dão assim mais pica, não é? No sentido de desafiar, de colocar perguntas. Eu gostava muito disso. Mas eu comecei a sentir que não. Foi nesse período em que estiveste dedicado ao teu filho, tiveste também, de certa forma, espaço para sentir esta continuidade do teu caminho. Completamente. E foi nesse período, diz-me se estou certo, que nasceu depois o teu primeiro livro? Não, foi mais à frente. Foi mais à frente? As 52 meditações? Exatamente, foi mais à frente. Portanto, eu tive que começar. Eu demiti-me, não é? Eu estava efetiva na escola onde trabalhava e demiti-me. Foi precisamente na altura da crise. Foi assim a loucura. O ato de coragem, o salto de fé, mas sentido no coração, não é? Só assim faz sentido. Completamente. E é assim que as portas se abrem. Eu sentia mesmo aquilo que eu sentia. Pá, não me apetece nada voltar a trabalhar naquela escola. E havia uma vozinha cá dentro que me dizia, não te preocupes que é durante pouco tempo. E eu sem saber de nada, não é? Às cegas, completamente às cegas. E o que é que eu tinha que fazer? Tinha que confiar, pois que remédio, não é? Quando tu sentes tão... A confiança é imprescindível. Epá, tu ouves... Confiança é uma base. A fé, confiança. E então, a partir daí, surgiu também uma formação em meditação para crianças, pronto, caiu do céu. Eu fui tirar essa formação e a partir daí tudo começou. Essa formação foi onde? E tiraste com quem? Em Albufeira, cá no Algarve? Foi com uma professora de Lisboa, a Mónica Magano, que eu adoro, que é uma pessoa muito querida. Ok. Ela Conheço, já estive na presença dessa senhora, sim. Já há uns anos. Exatamente, numa vertente assim, mais de parentalidade consciente, psicologia, portanto não afasta-se muito daquilo, da minha forma de trabalhar, a meditação. Mas foi com ela que começou, foi com ela que eu aprendi, portanto ela são as minhas bases. Depois é que houve o meu crescimento e depois toda a alteração e acrescento que eu fiz, mas foi com ela que eu aprendi. Ela é muito querida, é uma pessoa muito amorosa. E a partir daí comecei a aplicar com as crianças da minha sala e comecei a criar pequenos grupinhos que recebia na minha casa para fazer meditação. Portanto, a partir daí eu decidi... E os pais receptivos e felizes. Sim, os pais eles já me conheciam, portanto
Deixava um papelinho à porta e tudo para não sermos incomodados. Exato. Não entrávamos Silêncio. a fazer meditação. Durante aqueles minutinhos, ao menos não éramos incomodados. Exato. Isso era importante. E foi assim, portanto, foi assim. A mudança foi rápida, mas tudo foi fluindo, sabes? Tudo Foi natural, foi não é? tudo Foste muito sentindo, natural. tiveste essa coragem de dar esses passos, não é? Que é de louvar e que penso que sirva de inspiração também para quem nos ouve e que esteja de certa forma numa fase de transição, aprendam mesmo a escutar o coração, é essencial. Exato. Mas nem tudo é mar de rosas e, portanto, Exato. também é importante explicar às pessoas que, quando se dá um salto de fé, tu tens depois um caminho árduo pela frente. Sabes, aquela história do iceberg, em que tu só vês a pontinha e o resto maior Exato. está lá para baixo. Eu acho que as pessoas veem muito isto, que é, uau, aqui em cima o que se vê, que maravilhoso, sim. mas que história fantástica, não é? Tu vais ver o resto que está para ali, o que é que eu tive que passar para chegar até aqui. Claro. Ou seja, o primeiro ano, em termos financeiros, eu trouxe muito pouco dinheiro para casa. Para quem tinha que ter um filho para sustentar e casa para pagar, não foi fácil. É preciso haver esta coragem, a determinação, Persistência. a persistência, não é? A coragem é no início, não é? Tu saltas, tens de ter Exato. coragem. E depois vem a persistência, que é manter-te. Manter-te e manteres o foco e dizer o meu coração conduz-me nesta direção e eu sou fiel. Mas também digo-te, houve momentos... Mas não é um mar de rosas, claro que não. Sou mais sincera Longe possível. disso. Houve momentos em que, opá, isto não está a dar, não é? Não funciona assim. Eu não estou a aguentar esta pressão, não é? Portanto, eu cheguei a ter um Natal e não tinha dinheiro para oferecer prendas a ninguém. Eu também. Não é? Também tive. Inclusive aos meus filhos. Bombonzinhos, que foi ótimo, não é? Porque envolveu uma dinâmica Exato. familiar muito engraçada, porque tivemos a fazer bombons para oferecer. E eu não sei se as pessoas tiveram noção da minha família, mas eu não tinha dinheiro para comprar prendas. Sabe? E aquilo foi tão importante, levou-me ali ao mais fundo, que é, antes de tudo, vais aprender a ser humilde. Exatamente. E perceberes também que vives com pouco, não é? Sim, que também é mas eu verdade, senti nós mesmo que era adaptamos-nos. É a fé, a entrega. É acreditas, então foca-te. Não é teste, é aquela... o que era necessário para mim. Exato. Já, não, tens que ir lá abaixo, tens que ir ver e sentir a humildade. Para tu poderes crescer, para tu poderes estar num patamar mais alto, tu tens que ter estado num patamar mais baixo. Exatamente. Não é? Para que Sem nunca dúvida. te suba a arrogância, para que nunca te aumente o ego, pelo menos um tamanho que não era suposto. Então vais lá abaixo primeiro. Foram ali uns anos sofridos, ainda tive ali o primeiro, segundo ano. Na verdade, até há estudos que comprovam que uma empresa ou um projeto leva cerca de 2 anos até começar Sim, 2, 3 anos. a ver se há alguma coisa Exato. surgir. Portanto, assentou-me, precisamente 2 anos. Durante esse tempo, eu estive a dar aulas de meditação em escolas. Estive a dar aulas extracurriculares de meditação. Portanto, no Algarve não havia. Nunca ninguém tinha. Ias a várias escolas? Ia a várias escolas, assim, dentro do meu raio, não é? Cheguei a ir até Vila Moura, portanto, fazia assim um leque, não era só em Faro. E nunca ninguém tinha feito tal coisa, portanto, aqui foi mesmo uma inovação, pelo menos no Algarve. As pessoas estranhavam, não é? Meditação para crianças, eles conseguem fazer. No início era assim uma coisa... Era assim, há 10 anos atrás, isto era... Hoje em era dia, um assunto felizmente, que não é? se falava. Graças ao teu trabalho e de outras pessoas que estão também na área, já é uma coisa que se fala normal e necessária. Exatamente. Eu tenho um amigo, professor de Educação Física, que começou a implementar as aulas, as meditações para criança, e eu recordo-me dele uma vez me dizer que perguntou, olha, a aula hoje é livre, querem fazer o quê? Oh, professor, queremos descansar, como costumamos fazer, que era a meditação. Exatamente. Eles pedem. Fechar os olhos e ficar. Eles, quando se habituam a fazer meditação, se há algum dia que não fazem, eles estranham. E são eles a exigir. Não, agora falta fazer meditação. Este é o grande sinal, não é? Eles pedem, eles precisam. Do bom que é a meditação.
Eu noto uma grande diferença. É eles pedirem. Eles pedem, eles precisam, os próprios professores precisam. Nós neste momento estamos a passar uma fase muito complicada para os professores. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas é de facto um momento muito dramático. Temos muitos professores doentes, mentalmente doentes e emocionalmente doentes. Portanto, a meditação é sem dúvida um apoio tanto para professores como para os alunos. Para os alunos. E que cria uma ponte, de certa forma, entre os alunos e os professores. Há uma ligação, não é? Portanto, quando se fala na parte do sentir, Exato. as pessoas escancaram-se. Não há aquela coisa do fechar, do criar capas, fingir Exatamente. que somos. É o oposto. É exatamente abrir. o oposto. É o abrir, é o mostrar o que está cá dentro. Quem és tu de verdade? Tu própria descobres. Eu tinha isto cá dentro. Não sabia que era assim, não é? E quando alguém dá a voz, não é? Que tem essa coragem de falar um pouco daquilo que sente, normalmente os outros depois também se identificam com partes. E então são convidados também, naturalmente, a abrir-se. Exatamente, porque a nossa sociedade está pronta para toda a gente se fechar. Exatamente. Ninguém fala sobre aquilo que sente. Não é? Os homens não choram, enfim, não se expõem às emoções. Fala-se muito sobre emoções, mas na prática, não é? Verdadeiramente, não está a acontecer. Na prática não acontece. Estamos com muitas capas, muita coisa. Toda a gente se esconde, não é? Atrás de sim, de muito uma medo. máscara qualquer. Muito medo. E as crianças fazem isso já desde pequeninas. Elas criam máscaras para se Sim, poder sim. proteger. Claro. Faças assim, não mexas aí, não faças. Não digas isso, não é? Elas próprias já Isto são não é- muito críticas e julgadoras delas próprias e dos outros, logo em pequeninas. Portanto, a crítica então é uma chapada na cara de uma alma qualquer, não é? Porque a nossa alma... E nós, enquanto pais, é mesmo importante, não é? Porque tu depois também no teu período, no teu percurso, não é? E a determinada altura, tu olhas e percebes, ok, eu estou a cuidar das crianças, mas os pais precisam tanto, não é? De ser cuidados, de ser olhados, não é? Por isso é que eu me dediquei aos adultos também. Exatamente. Primeiro porque eu sou uma e não consigo chegar às crianças todas. E depois porque, de facto, os adultos estão a precisar de muita ajuda. Os adultos estão a precisar de uma ajuda tão profunda que é voltarem à sua infância. O adulto formata-se de uma maneira tão séria, tão aborrecida e tão mecânica que eles próprios se esquecem de quem são e andam completamente infelizes. Exato. É? Porque quando tu não és aquilo que tu és naturalmente... É quase uma personagem que é criada para sobreviver neste mundo, vá. Exatamente. As pessoas criam personagens e depende do estatuto profissional. Portanto, aqui o engraçado é quanto mais alto é o teu cargo, mais máscara tu tiveste que colocar. Exato. Então, quando tu tens uma profissão muito básica, ou seja, muito de terra, muito de sujo, essa profissão permite-te ser ainda alguma coisa. Então, as pessoas ainda são livres para dizer e para falar o que sentem e o que lhes apetece. À medida que vão subindo, não é, que há uma exigência maior na profissão, a pessoa tem que se moldar àquela personagem. Eu digo às educadoras, vocês vestem-se como educadoras. Eu sei que vocês são educadoras porque vocês estão vestidas como educadoras. Exato. Consegues identificar logo, não é? Consigo identificar uma educadora, porque ela comporta-se, fala e veste-se de uma determinada maneira. Exato. Assim como uma advogada, não é? Um advogado veste-se de uma determinada maneira. Pronto. Então nós conseguimos perceber que aquela pessoa está mascarada. Exato. É uma persona, não é? De certa forma, Estou para mascarada sobreviver no de mundo do educadora, trabalho. Estou mascarada de advogado, pronto. E as pessoas andam nisto. E o problema está quando o tempo passa e elas começam a achar que aquela personagem são elas próprias. Exato. E quando se apercebem, A pessoa perde-se dela própria mesmo. perdem-se completamente. E de repente, um dia acordam para a vida, olham-se ao espelho e não reconhecem aquela pessoa. Então, mas quem é esta fulana que está aqui à minha frente? Exato. É, gente, construir tudo aquilo que me disseram que era bom, não é? Ao longo da vida. E depois chega aquele dia e há um vazio gigantesco, não é? Como tu dizes, e bem, a pessoa olha para o espelho, quem é que eu sou? O que é que fiz a vida toda, não é? Completamente. Mergulhada numa persona
que de certa forma que não é a essência, não é? Provavelmente foi uma persona essencial para levar a pessoa a questionar-se e a este vazio, não é? Tu tens de te adaptar aos sítios onde tu estás. Eu não digo que as pessoas não se adaptem. Eu acho que nós Sim, somos sim, muito sim, sim, camaleões. sim, sim. Não é? Temos essa capacidade. Temos esta capacidade. E nós Eu agora portugueses, estou aqui a então? falar contigo, assim, com umas calcinhas assim relaxadas e tal. Se eu vou a um colégio, sabes? Já fui a um colégio internacional fazer uma sessão de esclarecimento aos pais. Desculpem lá, meus amigos, mas eu vou de blazer. Sim, sim, tudo bem, tudo bem. Eu tenho que me adaptar ao sítio onde Sim. eu vou. Até porque se eu quero que as pessoas me ouçam, eu tenho que estar no formato que elas me veem. Sim, sem Então, dúvida. Eu vou adaptar-me a isso. Acho que isto é ser inteligente. Exato, exato. Mas não é nisso que estamos a falar, não é? Nós estamos a falar da profundidade do ser e da essência. Exatamente. É a pessoa não deixar de ser ela própria. Mas isso para explicar que faz parte de nós ter estas... Personas? ir pondo, tirando, pondo. Sim, sim. Tirando, mas elas têm que sair. Exato. Quando É um elas não momento. saem, é que quando aí tu te perdes. E quando chegas ao ponto de olhar ao espelho já não sabes quem tu és. Exato. E agora o que é que fazes? Agora vais fazer terapias. Que eu digo às minhas alunas, agora vão fazer... Este tempo todo perderam-se e agora vêm gastar dinheiro para fazer terapias, para conseguir encontrar-se. Não havia necessidade disto. Se as crianças fossem desde cedo educadas a sentir, a ouvir-se, a conhecer-se, elas não precisavam de chegar a adultas completamente perdidas. Claro, claro. Eu não acho normal um jovem ter que fazer testes psicotécnicos para saber para que área é que deve seguir. Então, mas tu não te conheces. Tu não sabes do que é que gostas. É. É. E as escolhas são cedo demais, não é? Mas também é porque não existe essa estrutura interna, não é? Exatamente, serão sempre cedo do jovem se conseguir escutar ele próprio. Eu desde sempre, não é? Eu depois segui para a educação da infância, mas eu desde sempre estava certa aqui para artes. Portanto, a minha linha estava nesse sentido e podia ter ido Exato. para artes e estava feliz no que fosse, porque era uma coisa que realmente me faz, que me dá gosto também fazer. Exato. Portanto, que inclui as artes na escola. No de teu trabalho, educação. claro. É? Faz parte de ti. Trazeres esse brilho, não é? E essa cor, não é? Que eu acho tão linda. Fala-nos um pouco do livro de 52 meditações. Pronto, o livro 52 meditações que eu tenho aqui, ele nasceu, como tudo o resto, de uma forma muito orgânica, muito natural. As mães pediam-me, ou seja, as crianças tinham aulas de meditação individuais e as mães diziam-me, olha, eu gostava tanto de fazer em casa, mas eu não sei fazer meditação. E eu, ok, eu escrevo-vos umas meditações e vocês fazem. E depois pensei, ora bolas, se esta mãe precisa e a outra... Há mais mães a precisar, claro. Exatamente, muito mais famílias a querer isto. Então decidi escrever 52 meditações para crianças. Grande trabalheira. Porquê que não escreveste 365? Olha, porque já estava com a cabeça assim a deitar fumos. 52, Mas olha que o 5 e o 2 é extraordinário, não é? Porque o 5 e o 2 dá 7 e 7 é o mergulho interno, é a espiritualidade. Pronto, olha, na altura foi coincidência, isto não foi tudo sem querer, não é? Claro que não há coincidências para nada, mas 52 porque dá uma por semana durante um ano. Tão bonito. Então pelo menos uma vez por semana as crianças deveriam meditar. Exato, 52 semanas. 52 semanas. E então, de certa forma, elas estão escritas e tu, desta forma, convidas os pais a ler, é isso? Ela tem uma breve explicação inicial para os pais saberem como ler, porque não é igual a uma história. Claro. Tem uma breve explicação, depois tem um exercício de respiração. Não tem imagens, as pessoas já têm só a imagem da respiração, mas não tem mais imagens porque a criança fica condicionada à imagem. Eles querem sempre ver as imagens, não é? E então, para não influenciar a meditação com a imagem que eles estão a ver, eu não coloquei imagens. Foi com essa Que bonito. Como ler uma meditação. Pronto, até a respiração. Os tempos, segundos, desde deixar não sei quantos segundos para as pessoas não se perderem, para não exato, ser lido da tudo maneira bem explicadinho. Bem explicado, mas também muito sucinto. Porque Sim. os pais também não têm tempo para ler coisas... Exato, maçudas, não é? E então, as meditações são para crianças dos 3 para a frente.
Há umas que são mais curtinhas, dá para os pequeninos, umas maiores, mais complexas, são para as crianças mais velhinhas. E depois os pais vão adaptando, não é? Sim, e até podem adaptar a linguagem, não é? Exato. A linguagem da criança. Mais queridinha. Claro. E até para os mais pequeninos. Tão bom. Foi um livro, escutem, não estava à espera. Tão bonito. Ele está na 7ª edição. 7ª edição, uau! Foi traduzido para espanhol e para inglês. Foi assim, este é o meu bebê, não é? Os nossos filhos, os nossos livros são sempre bebezinhos para nós. É mesmo, são filhos. É uma ferramenta extraordinária. É, exatamente. Aliás, para as minhas alunas, não é, do curso de meditação para crianças, é um apoio enorme para quem começa a fazer meditação, terem já 52 meditações prontas. Claro. Tem aqui o trabalhinho feito. Exatamente. E como já falámos aqui, é importante sempre referir que estes momentos de conexão com os filhos são momentos que marcam muito a vida de uma criança, de um adulto de amanhã e dos pais. É muito forte. Eu recordo-me do meu filho mais velho, talvez ele com uns... já mais velhinho, talvez com uns 12 aninhos. Eu conduzi-lhe uma meditação e depois achei incrível que ele, no fim da meditação, ele é muito reservado, mas disse-me isto: "Oh pai, antes de tu me dizeres as coisas eu já estava a vê-las." E eu, uau! Estava conectado. Isso acontece. Eu ia falando e ele já ia visualizando antes de eu dizer as coisas. E achei, uau! Que bonito. O momento de meditação em família cria laços fortíssimos, ligações muito fortes. É um momento em que tanto o pai ou mãe e a criança estão ali de coração aberto. Então a ligação que é feita emocional é uma coisa incrível. É fortíssimo. E nós sabemos, não é? Temos consciência que a azáfama do dia a dia, que as famílias têm uma vida muito exigente, vamos dizer assim. Às vezes há pessoas que até têm 2 trabalhos, mas arranjar 10, 15 minutos para se conectarem com as vossas crianças, para estar num momento destes, é mesmo muito importante. Estamos a falar no seu futuro, nos adultos da manhã e no bem-estar de toda a família. Está bem? Fica aqui esta dica. Muito bom. E depois, olha, depois surgiu aqui o Menino Estrela. O Menino Estrela. Depois foi lançado lá no Wild Child Fest. Exatamente. Esta é uma história, é diferente, portanto aqui é só meditações, aqui é uma história infantil, aí para crianças a partir dos 4 anos, com imagens muito fofas. Fui eu que fiz, mas olha, são fofas. Exatamente. É o que eu acho, é o que eu sinto. As crianças gostam muito até das imagens, gostam de passar as páginas e ver os bonequinhos. Vão, de certa forma, vão vivendo, não é, a história através também dessas imagens do Menino Estrela. Exatamente, e esta é uma história que fala sobre as crianças da nova era, as crianças que vêm para salvar o planeta, aquelas crianças que conseguem sentir a natureza, que conseguem comunicar. E que muitas delas são práticas. Não sentes isso? Eu sinto, mas eu agora também estou a falar de adolescentes, não é? E de jovens adultos. Eu sinto que não perdem tempo, que não enrolam, que dizem logo gosto, não gosto. Não é? Sim, e às vezes choca. Mais crescidos, sim, de facto as crianças não têm essa postura ainda. Agora os mais velhinhos, sim. Sinto isso. Às vezes penso, realmente, dizem logo, não gosto, quero, não quero. E uma pessoa fica, às vezes até choca, mas depois penso, mas realmente eles estão a ser tão verdadeiros que é de louvar terem essa coragem. Sim, exato. Sim, de facto algumas crianças também fazem isso, é verdade. Mas a criança tem muita tendência de se preocupar com aquilo que o adulto pensa sobre ele, sobre o assunto. Exato, de certa forma a criança quer ser aceite, não é? Exatamente. Então, quer ser amada. E muitas vezes as crianças estão habituadas a ser comandadas. Vamos fazer assim, agora vamos para ali, agora vamos comer isto, agora vamos... Não há muita escolha.
não é? Não é dada muita escolha às crianças. Então, elas vão um bocadinho ao sabor da maré. Olha, vão para ali. Este ponto é muito importante. Fala-nos um pouco deste equilíbrio, não é? Porque por um lado tem de existir uma conduta. O desequilíbrio, não é? Neste momento, acho que... Tem de existir uma conduta dos pais. As crianças não podem fazer tudo o que querem, não é? Têm de ser educadas, têm de ter limites, não é? Porque senão depois também nem sentem a firmeza ou a segurança do lado dos pais. E por outro lado, dar-lhes a abertura para que eles também escolham. Este equilíbrio. Este equilíbrio que, na minha perspectiva, não está a ser cumprido, ou em poucas famílias está a acontecer, porque os pais tendem sempre a mandar, em direcionar. Temos crianças que não conseguem escolher nem a roupa que vão vestir. Exato, nem o que vão comer. Nem o que vão comer. O que é que te apetece? Não sei. Não, tens que saber, não é? O corpo é teu. O que é que o teu corpo pede? O que é que ele está a pedir? Não é a minha opinião, é a tua, é o teu corpo. Então, dar-lhes a oportunidade para escolher, não é? Até dentro daquilo que é o limite, ou seja, tu podes dar várias opções à criança. Olha, queres isto ou isto? E ela aqui já pode escolher. Não vai escolher uma coisa descabida, que é aquela que tu não vais querer. Claro, sim. Então, para que isso não aconteça... E aquela que também não faz sentido, não é? Para ela, como é lógico. Pronto, às vezes as crianças... porque eu quero ir saltar ali os buracos e tal. E se aquilo é perigoso, o pai ou a mãe diz logo, pá, não. Pronto, isso é perigoso, até podes explicar. Agora, tu podes dar opções. Olha, queres fazer ali ou queres ir para ali? Exato. Ou ir para ali. Coisas que para o adulto já são confortáveis, tipo, ok... muitas vezes não tem a ver com a criança, tem a ver com o próprio adulto. Eu aguento que ele vá para ali. Exato. Eu aguento. A criança conseguiria, mas o adulto muitas vezes é que não consegue. Exato. Quando se vê muitos as crianças a treparem por sítios mais perigosos, são os adultos que travam. Sem ver os receios, os medos. São os medos do adulto que surgem. Portanto, não tem nada a ver com a criança, tem tudo a ver com o adulto. Então, até onde é que tu Porque eles muitas vezes já têm essa aptidão, não é? De certa forma, para se aventurarem, para se experienciarem, que é mesmo assim. Até onde é que vai a coragem deles? Filhos, para quem os vê, é um bocadinho assustador, não é? Para o resto da sociedade, porque eles trepam tudo. Eles saltam, eles vão para cima. Eu adorava subir árvores, quando era miúdo. Exatamente, eles fazem tudo isso e as pessoas ficam com medo. Eu lembro-me do meu mais novo, tinha, sei lá, não sei, 2 ou 3 anos, e pegava assim numa pedra, portanto era o equivalente a isto para ele. Estava descalço. E ele levava a pedra com toda a confiança e eu pensei, ok, veio-me à cabeça. Claro, normal. Cai no pé, vai doer, pronto. Mas eu pensei, não, eu confio nele, ele consegue. Lá do fundo, umas senhoras mais velhas, normalmente metem-se um bocadinho nas situações que estão à volta. Dizem, menino, que tu deixas cair isso nos pés. E eu pensei, pronto, agora já colocou a hipótese de que isso podia acontecer. Exato. Porque até lá ele tinha confiança. Ele estava confiante. Ele estava confiante. Quantas vezes é que os pais dizem, cuidado se não cais, a criança cai logo de seguida. E o adulto diz, eu não te avisei. Exato. Eu não te disse que isso ia acontecer. Exato. Mas só aconteceu porque o adulto falou. Porque a criança estava cheia de confiança. Ela ia conseguir andar naqueles sítios difíceis. É interferir no processo, não é? Na confiança da criança. Nós estamos com os nossos filhos, queremos chegar a um determinado sítio, imagina que vais a pé, isto acontece-me. Vamos a pé até um sítio, o meu mais novo então, ele para porque vê uma flor, ai que linda, ele para porque vê um bichinho. A nossa tendência é vamos despacha, temos que chegar ali. E eu dou para mim assim, ai meu Deus, tu não faças isto. Ele está a usufruir do caminho. Exato, ao ritmo dele. Ao ritmo dele, enquanto eu estou só focada na meta, que é o que os adultos fazem. O adulto quer chegar. Exato. E o caminho ficou perdido. Não prestaste atenção a nada, tudo o que é de mindfulness não aconteceu. Exato. Não é? E eles estão ali, estão preparados para prestar atenção a tudo, ainda estão nesse registro. E é o adulto que tira a criança deste registro. Exato. Com a exigência de querer chegar ao final, de querer chegar à meta. Sem desfrutar do caminho, não é? É preciso, este exemplo é extraordinário. Nós termos essa capacidade
e o tempo também, a disponibilidade para respeitar o ritmo da criança, Completamente. não é? Mesmo o vestir, o ter uma calçar, aluna- às vezes que é tão cansativo, não é? De manhã, as mães e os pais estão à pressa para ir trabalhar e o comer, o pequeno almoço, há miúdos que comem rápido, há miúdos que levam imenso tempo. Então às vezes mais vale acordar um pouco mais cedo, deitar mais cedo, acordar mais cedo, para depois haver todo um tempo de qualidade para que os miúdos possam respeitar o seu ritmo. Somos todos Exatamente. diferentes. E há ritmos que, Não é? meu Deus, é incrível como é possível haver tanta diversidade de ritmos. Sim, sim, Eu sim. lembro-me que lá na quinta Numa tinha sala de aula deve ser assim uma criança coisa... que tinha um ritmo muito mais lento do que o resto do grupo. Então, enquanto que as outras crianças já estavam a fazer fila para ir almoçar, essa criança ainda estava a arregaçar as mangas para lavar as mãos. Exato. Devagarinho. Era o ritmo dela. E eu pensava, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou retirá-la do ritmo dela, mas tenho o ritmo dos outros também para respeitar. Isto não é fácil, Não é fácil, o equilíbrio. não é? O equilíbrio. Conseguir, olha, por favor, tenta só fazer as coisas um bocadinho mais rápido. E depois Porque os teus amigos já estão a à vida espera. tem tantas variáveis também, não é? Mesmo quer numa sala de aula, como educadora, quer na vida, na família. Mas é importante que nós tenhamos esta consciência, não é? Cada ser humano e cada criança tem o seu ritmo. E é preciso perceber. É preciso perceber E o ritmo, e respeitar. o ritmo em que os adultos estão neste momento não se chega perto do ritmo natural da existência, nem pensar. Claro, longe disso. Muito longe disso. Há As não têm pessoas, noção do ritmo as atual. necessidades básicas, há pessoas que levam dias sem evacuar pela carga de stress que têm, não é? Isto é um exemplo, que depois é terrível para a saúde. Obviamente. Aquilo que eu costumo sugerir é as pessoas irem para a natureza, porque a natureza tem o ritmo certo. Respirar. Tu na natureza consegues encontrar o ritmo natural, o teu ritmo biológico natural. Não é o ritmo da cidade. Exato. Que anda a mil. Então, quando tu vais para a natureza e te permites entrar naquele ritmo e consegues entender qual é o passo, não é? Qual é a marcha, Exato. aí tu consegues encontrar-te com o teu verdadeiro ritmo natural. Não é? Sais do frenético e vais para o natural, para o saudável, que é aquele que te pertence. O outro não é saudável, o outro vai estragar-te, o outro vai trazer doenças, vai trazer problemas de saúde. E as pessoas estão todas neste ritmo, as pessoas estão com problemas de saúde, não é? Claro. Problemas mesmo mentais e emocionais. É sair do caos para ir para a paz e encontrar mesmo a essência. Porque nós somos natureza, não é? Construímos cidades, mas nós somos natureza, somos parte dela. E nós temos ciclos, tal como a natureza. Completamente. Não é? Está tudo certo. Temos as nossas primaveras, os nossos verões, os nossos invernos, os nossos outonos, temos tudo cá dentro. E ainda bem. Claro. Ainda bem. Susana, nesta viagem, depois surgiu-te um outro trabalho. Queres-nos falar sobre esse oráculo? Sim. Olha, este oráculo foi um desafio que uma amiga me propôs, a Nancy, propôs-me aqui um desafio. Era até para acontecer de outra maneira, não era para acontecer só o oráculo, era para acontecer como se fosse uma caixinha de atividades. Pronto. A vida fez com que as coisas não avançassem daquela forma, dessa maneira, e eu acabei por avançar com o oráculo só. E o que é que eu sentia? Há oráculos lindos, há oráculos que têm imagens tão lindas, mas que o vocabulário não está adequado a crianças, portanto eles nunca vão entender esta mensagem. Exato, é demasiado complexa, não é? Tem que ser traduzida, uma criança Exato. não entende isto. Elas precisam de coisas básicas, simples, para conseguirem entender uma mensagem. Então, decidi fazer este oráculo de 11 cartas, cada uma com as suas... Pronto, não dá para mostrar muito bem. Eu gosto muito das imagens, são muito fofinhas. Também feitas por ti. Sim, eles gostam também das imagens. Tão bonito. Pronto, cada uma diz tem uma mensagem, vai para a natureza, tu és luz, estás protegido, protege o planeta, agradece, enraiza-te, és amado. Pronto.
O que dás aos outros volta para ti. Respeita todos os seres. Tão bonito. Tão simples, mas mensagens tão... Exato, mas depois tão ainda temos fortes, aqui a tão mensagem bonitas. de cada carta. Portanto, ahm, cada imagem tem depois uma mensagem e uma meditação associada a essa mensagem. Tão bonito. Está bem? Por exemplo, aqui, és amado. Estas palavras são para ti. És amado, és querido pelos teus pais, pela tua família toda. Eles enviam-te amor dos seus corações para o teu. E tu sentes-te protegido e querido. Sabes que podes contar sempre com eles para tudo o que precisares. É tão bom receberes amor dos teus pais. Eles estão contigo para o que precisares, porque eles já amam. Tão bonito. Então, são assim frases simples, porque eles têm de facto de ter, e depois tem uma meditação, não é, associada a esta, que é uma meditação em que eles se veem a receber amor dos pais. E são mensagens simples porque eles precisam de simplicidade. Exatamente. Na linguagem, não é? Mas são mensagens interiorizadas. São o contrário dos videogames de violência. Sim. Eu às vezes fico perplexo. É assustador. Com tanta violência, matar, roubar, é uma coisa... Não percebo mesmo. Não consigo compreender Como é que é permitido, não é? aquela conduta. Eu gostava de ver a Heidi, gostava... Pronto, tínhamos uns desenhos animados do Tom Sawyer, muito, muito interessantes. E hoje em dia é mesmo muito violento. Então fica aqui a dica também. Medita coração. De certa forma, para levarmos luz às nossas crianças e não violência. Eu acho que é necessária uma reestruturação total daquilo que é educação, daquilo que é uma família. Total, mesmo. Perdeu-se muito do sentido de família, de união, de cooperação. As crianças estão por lá. Exato. Estão lá por casa. Nem participam nas tarefas, nem lhes é dada atenção, nem são olhadas, muitas vezes. Nem escutadas. Quantas vezes as crianças fazem uma confusão tão grande, as crianças falarem com os pais, oh mãe, nananana, e os pais não tiram os olhos do telemóvel. Não é? Se eu estou a mexer no telefone, porque eu também mexo no telefone, não é? Eu preciso do telefone para trabalhar, quando os meus filhos vêm ter comigo, eu paro e olho nos olhos deles. Exato. É haver esta consciência. Tem que haver comunicação. Claro. E tem que existir esta consciência. É uma consciência. É uma consciência. Que é mesmo nós interiorizarmos que quando os nossos filhos estão a falar connosco, ok, para tudo e vamos olhar nos olhos e vamos escutá-los. E isto faz toda a diferença. Porque nós também gostamos de ser escutados. Completamente. E uma criança que não é escutada, dia após dia, é uma criança completamente perdida neste mundo. Pois é. Uma criança que não é amparada, que não é protegida, e elas sentem isso. São as necessidades básicas, não é, do ser humano. Básico. Sentirmos essa proteção. Porque é essa a função dos pais. Exatamente. A função dos pais, vamos ver, a mãe e o pai têm papéis diferentes, não é? A mãe tem muito da parte da sobrevivência, ela que dá o leite, é ela que garante a sobrevivência da criança em termos de estadia neste planeta Terra, não é? É um enraizamento, não é? A parte do estás cá neste planeta e eu ajudo-te a sobreviver, dou-te o amor necessário. Exato. Para... O pai tem muito de mostrar como é que funciona este planeta. Vais para ali, olha, tens de ter atenção porque tem ali um buraco, ali podes cair e tal. Ensinar sobre o entorno e ajudá-lo a transformar a matéria. Não é? É muito do homem de transformar a matéria, de construir. Então, os pais têm essa função. Tu encontras isso nas famílias, essa função. O pai leva a criança a ir para o campo para explicar e vai com ele desafiar e sobe a árvore e não sei o quê. Eu tive isso, meu pai fez-me isso. Foi ele que me ensinou a nadar, foi ele que me ensinou, mesmo estando de longe, porque eu não morava com ele, foi ele que me ensinou a andar de bicicleta, foi ele que me ensinou a andar de balouço, sabes? Eu ia com ele, eu fazia viagens, ia para o meio do mato e ele levava-me... Aquilo era de rir, porque ele era muito aventureiro. E então nós andávamos sempre em desafios, mas que foram importantes para mim, para ensinar sobre o mundo. Claro. Não é?
Então ele fez um bom papel, mesmo estando afastado. Este testemunho é muito importante, não é? Porque é este equilíbrio entre pai e mãe, e hoje em dia as famílias estão destruídas, não é? Grande parte. E a maior parte das crianças também têm pais separados, não é? Sim. Que depois é um pouco Mas não mais... significa que não aconteça Sim, como este exemplo que estavas a dizer, não é? Cada um tem a sua função. E arranjar esse tempo e haver menos brigas entre pais, que muitas vezes, claro que os pais sofrem imenso, mas os filhos sofrem horrores. São esquecidos no meio de brigas, são pompos correios muitas vezes. Eu também sou filho de pais separados e falar nisto até me custa um pouco, no bom sentido, não é? Pronto, emociona-me. E servir de pombo correio é uma coisa terrível para os miúdos, estarem no meio de brigas. E então, já que estamos aqui a falar de crianças, também gostava de deixar este testemunho como algo que, de certa forma, amo imenso os meus pais, mas que, pronto, que todos os pais, por muito que dou à separação, que tenham essa consciência de que não façam dos vossos filhos pombos correios, da maldizência, desfazer do pai ou desfazer da mãe, porque são feridas que ficam abertas no coração, feridas enormes. Os filhos amam à sua maneira, o pai ama a sua mãe, e é mesmo muito feio quando o pai fala mal da mãe, quando a mãe fala mal do pai. Tentem, por favor, por muito que vos doa a separação, ter esse equilíbrio, não é? Ter esse equilíbrio. Sorte dos meus pais nunca fazerem isso. Eu nunca ouvi o meu pai a dói horrores. falar mal da minha mãe, nem nunca ouvi a minha mãe a falar mal do meu pai. Nunca. E apesar deles, separaram-se, tiveram lá as coisas deles, que ficaram por resolver ou não é? São coisas deles. São coisas deles. Não tem nada a ver comigo. Claro. O amor que eles sentiam por mim manteve-se. Exatamente. E é isto que e ocuparam cada um o seu lugar. Exatamente. E é isto que uma criança tem que saber. Que é o amor que os pais sentem por ela mantém-se. Exatamente. Não é? Então, que o foco seja sempre a criança e nunca o estar certo. Não é? O ego de eu tenho razão e tu não tens razão. Porque é esta luta de egos que faz com que a criança seja esquecida, não seja olhada. Não é? Então, que o foco seja sempre aquela criancinha. Independentemente da separação. Isto é um ponto muito importante. Muito importante. Que muda vidas de pessoas mesmo. Muda muito. E que me toca particularmente. Não seria muito mais imenso. bonito que mesmo após uma separação o pai e a mãe continuassem a ser pai e mãe, exato, exato. Daquela criança e que fossem amigos, que fossem, enfim, não precisam ser amigos de tomar café, não precisa isto, mas Sim, que haja respeito. Claro, respeito de ambas as partes. Que haja ali uma valorização, né? Porque ao fim e ao cabo é uma pessoa que foi escolhida. Exatamente. Para gerar aquele ser. Exatamente. Tem de existir esse respeito. E é o pai ou mãe do seu filho ou da sua filha. Esta mensagem é muito importante. Susana, a tua escola nasceu naturalmente, não é? Começaste a dar as formações de meditações para crianças e depois sentiste esse apelo de criar a escola que existe hoje. Não é uma escola física, mas a Susana anda pelo país a dar as suas formações. Podes-nos falar um bocadinho sobre este projeto maravilhoso? Sim, é mesmo maravilhoso. Pronto, eu comecei com as formações para adultos, não é? Portanto, eu preciso de ajuda, não consigo dar conta do recado, são muitas crianças, eu preciso de alcançar mais adultos para que os adultos possam levar a meditação para mais e mais crianças. Exato. Começou assim. Entretanto, já vou para todo o país, já fui ao Brasil até, já fui às ilhas. A ideia é espalhar sementinhas. O que é facto é que com esta brincadeira, não é? Brincadeira entre aspas, já foram tocadas cerca de centenas de crianças. Exato. Eu não faço ideia, eu perco a conta, não é? Claro. Porque cada adulto terá um leque de crianças, que às vezes estão às dezenas, quando eles são professores especialmente,
né? Ou educadores, em que levam depois para as suas salas a meditação e implementam como uma prática, se não for diária, então que seja como semanal, semanal que seja. E isto é lindo, com relatos espetaculares. Exato. Portanto, com um feedback muito, muito, muito interessante dos resultados da meditação. E aí é que eu consigo ver bem na prática o que é que acontece. Isto é tocar em corações e mudar vidas, não é? Todos os dias a fazer meditação, o que é que acontece? Maravilha. Opa! Dão-se milagres. Completamente, milagres. Eu costumo dizer que a meditação faz milagres, é E precisamente faz isso. mesmo, é mesmo. E então a marca Escola de Meditação para Crianças surgiu depois das formações começarem. Fez sentido na altura criar algo, não é? De ter algo formalizado. E então assim nasceu a Escola de Meditação para Crianças, que traz uma vertente diferente. Ela traz um bocadinho de mim, não é? Claro, Ou claro. tudo de mim. E a minha experiência fala muito sobre artes também. Então eu acabei por incluir a meditação criativa nas formações, que é todo um trabalho de criatividade, de expressão, com vários tipos de expressões, né? De dramática, a dança, a pintura, a expressão musical, tudo adaptado para crianças, mas Sim. acontece uma magia tão grande nestas formações, porque nós estamos a trabalhar situações que são para crianças, mas os adultos vão fazê-las, não é? Vão praticá-las. Então é feita uma cura à criança interior tão grande. As pessoas saem de lá tão felizes, como tu viste na imagem, na fotografia, que elas estão ali super felizes, porque é esta descoberta. Tirar as capas. Exatamente, exatamente. E o que é que Trazer à presença e à vida a criança interior. Não é? Exatamente, porque a nossa criança mantém-se connosco. Claro, para sempre. Ela está cá. Às vezes até nos idosos, no olhar dos idosos, em pequenas coisas, vimos aquele sorrir naqueles olhos e vê-se a criança. É uma coisa extraordinária. E tu és criança quando tu tens a capacidade de contemplar, de te alegrar com as pequenas coisas, não é? De observar, como no caso do meu filho, não é? Ir contemplando as coisinhas e vendo com atenção. De rir, de brincar. Quando tu és inocente, tu és criança assim. Exato. Não é? Nesta inocência. Que não podemos perder essa inocência. Senão ficamos sem graça. Ficamos assim uma coisa muito séria. Já dizia alguém, tragam que venham a nós as criancinhas, não é? Era uma frase assim. Que são essas criancinhas? Não são só as criancinhas pequeninas, é também as criancinhas grandes. Claro. Que é a tua inocência, aquilo que tu és de criança, de puro. Exato. É? Então, mesmo que sejas adulto, então que tenhas essa pureza dentro de ti. Que venha essa luz de dentro para fora e que nunca deixemos de morrer a nossa criança interior. Sem a nossa criança interior, o nosso adulto fica mesmo sem piada. É este equilíbrio. Susana, gratidão imensa. Grata eu. Por este momento tão bom. Força. Sementes espalhadas aí por todo o lado. É isso que eu quero mesmo. E fazer por esta onde? transformação. Esta é a minha missão. E por onde os anjos te levarem. Acreditamos ambos, não é? Que somos conduzidos pelo alto, não é? E que temos essa capacidade. Claro que temos que nos mover, temos que ser, de certa forma, o céu em ação na Terra. Temos que fazer a nossa parte. Mas temos muita fé e acreditamos que não estamos sozinhos de todo. E estamos a fazer a diferença. Exato, isso é importante. Esta equipa é brutal. Todos bem escolhidos, a dedo. Gratidão por nos escutarem. Gratidão imensa.